Senhor, portas abertas, céus abertos, que essa semente possa, Pai querido, brotar, crescer, frutificar nesse lugar, gerando vida, alcançando vidas, transformando famílias. Pai, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria convidar e chamar aqui meu parceiro Júnior. Amém. Queria que você celebrasse Jesus pela vida dele. Vai ministrar a palavra para o nosso coração nessa noite. Shalom, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Estão vivos? Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Estou feliz, estou vendo gente importante aqui, gente querida. Aleluia. Você consegue olhar para quem está do seu lado e falar: Deus se importa com você? Pode repetir mais forte para ele entender, para ela entender. Fala: Deus se importa com você. Você é precioso para Ele. Aleluia. Você que tem Bíblia, abra comigo em Colossenses 1. Está lá depois de Gênesis. Lá para o finalzinho da Bíblia. Deixa eu me organizar aqui. Colossenses 1, versículo 26. Aleluia. Bom, eu aprendi que só existe duas coisas que são capazes de atrapalhar ou interromper o culto de um crente. E a primeira delas é você não interagir com a palavra que é liberada do altar, não dando um glória, não dando um aleluia, não para mim, não para o pregador que está aqui, mas para o Senhor, porque toda honra e glória é para Ele. E a segunda coisa que atrapalha e interfere um culto é você sentar do lado de quem não vai pagar a sua janta, né? Então olha para o lado e vê se você sentou do lado da pessoa certa. Teremos um pós-culto glorioso, um pós-legacy aqui incrível, em nome de Jesus. Todos acharam? Eu vou ler junto com vocês, se a mídia puder colocar aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 26, que vai dizer assim: o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos. E o verso 27 vai dizer: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O 28 vai dizer: ao qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. 29, e para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Glória a Deus. Você consegue repetir com a sua boca? Fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Você consegue fechar os seus olhos, abrir o seu coração nesse momento? Deus, estamos aqui em Tua presença. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto. Meu Pai, que a partir de agora, nesse momento, seja o Teu Espírito Santo e não mais o Júnior. Que a partir desse momento o Senhor tenha liberdade para falar ao coração de cada pessoa. Que o Senhor tenha liberdade para falar ao coração de cada filho que chegou aqui, cada filha que chegou aqui, às vezes pedindo uma resposta, às vezes precisando de uma ajuda, às vezes precisando de uma direção, mas que na autoridade do nome de Jesus, a partir de hoje, nesse momento, eles sejam devolvidos ao propósito novamente. Pai, em nome de Jesus, que cada palavra liberada aqui seja como uma semente plantada num coração que é solo fértil, e que ela venha germinar, que ela venha brotar e que ela venha crescer, mudando e transformando vidas. Em nome de Jesus, elimina qualquer distração e que possamos focar
e centralizar a nossa atenção na tua palavra. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Júnior, eu tenho 22 anos, sou um jovem cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, casado com a mulher mais linda que os meus olhos já viram. E resposta de uma carta que eu escrevi para Deus. Essa é nova, eu nunca falei em nenhum lugar. Resposta de uma carta que eu escrevi para Deus, e Deus cumpriu tudo exatamente, cada detalhe. Porque se você não sabe, o Deus que você serve, irmão, é um Deus de detalhes. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da minha esposa que está aqui. Laura, te amo. Meu primeiro ministério, irmão, é a minha casa. Meu primeiro ministério é a minha família. Minha mãe também está aqui. Maurília, te amo. Obrigado, meu líder, Tiago, Bela. Vocês são incríveis, são bênção de Deus. Todos os voluntários que estão servindo aqui nessa casa. E, enfim, glória a Deus por isso. Deus é bom. Gente, Colossenses, essa palavra é uma palavra onde Deus já falou muito ao meu coração sobre Cristo em vós ser a esperança da glória. Ele falou tanto que isso me motivou a começar a escrever sobre Cristo, sobre tudo o que há de bom em nós ser Cristo Jesus. Tudo o que há de bom em mim ser Cristo. Tudo o que há de bom em você ser Cristo Jesus. Porque nós vivemos hoje em um mundo onde é muito difícil ser cristão. Você concorda comigo, sim ou não? É muito difícil ser cristão hoje em dia. E eu não falo somente nos países onde o evangelho ele é perseguido, mas eu estou falando em todo o mundo. É muito difícil você ser um cristão hoje em dia, porque nós guerreamos contra uma guerra interna que existe dentro de cada um de nós. É muito difícil ser um cristão hoje em dia, num mundo com tantas facilidades, num mundo com tantos manjares, num mundo com tantos pratos. É muito difícil ser um cristão hoje em dia. Só que eu entendo que tudo aquilo que há de bom na minha vida, tudo aquilo que há de bom em você, é Cristo. E desde o Éden, voltando lá no Gênesis, nós conhecemos a nossa natureza caída, que é Adão. Um homem que Deus sonhou com ele, Deus fez, Deus modelou do barro. Nós conhecemos Adão, que é a nossa natureza caída, o nosso velho homem, aonde nós caímos todos os dias, aonde nós pecamos e erramos todos os dias. E essa natureza que habita dentro de mim, que habita dentro de cada um de vocês, é a responsável pela guerra que nós travamos todos os dias. E só você sabe a guerra que você trava todos os dias, contra você mesmo. Só você sabe as lutas que você tem travado. Só você sabe os pecados que você tem guerreado na sua carne. Porque, assim como eu falei num GC ontem, que é muito fácil você renunciar certas coisas por Jesus. É muito fácil você renunciar hoje, uma sexta-feira, estar aqui no Legacy e não ir para um bairro alto. Às vezes isso é fácil para você. Só que existe talvez pecados escondidos que ninguém sabe, somente você e Deus, aonde esses pecados são difíceis. Onde esses pecados é só você que sabe a guerra que você está travando para poder estar de pé. Ou eu nem preciso falar muito sobre pecados, mas eu também posso falar sobre a guerra que você trava para tentar se manter firme na caminhada. Porque só você sabe a luta que você passou. Só você sabe as guerras que você andou enfrentando. Só você sabe o que você fez para estar aqui hoje. Só você sabe o que você passou na sua infância. Só você sabe, só você e mais alguém. Quem é essa pessoa? Só você e Deus sabe. Só que eu tenho uma notícia para te dizer. Essa pessoa que sabe também tudo aquilo que você andou passando, está presente aqui nessa noite. Essa pessoa que sabe tudo aquilo que você andou passando, está presente aqui nessa noite. E ele sabe aquilo que você enfrentou, a guerra que você passou, tudo aquilo que você travou sozinho. Então você consegue olhar para quem está do seu lado sem muita vergonha e falar para ele, ele sabe. Fala para ele, pode ser melhor, fala, ele sabe, ele viu, ele não te abandonou. Então desde o Éden nós lutamos com essa natureza caída, que é o velho homem. Só que a palavra vai dizer em Gálatas, que já não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como pode um Deus tão perfeito habitar num corpo imperfeito? Como pode um Deus tão perfeito habitar num corpo de num ser, em alguém tão imperfeito? Atenção, não estou falando que aquilo que Deus faz é imperfeito, ou aquilo que Ele fez, a obra da criação é divina e é você. E Ele te ama, irmão. Eu não estou falando que você é imperfeito, mas tudo aquilo que há de bom em você é Cristo. E lá em Gálatas vai falar, literalmente, exatamente, que já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Porque uma vez que nós nos reconciliamos, uma vez que nós aceitamos Jesus, uma vez que nós descemos as águas, achamos que o velho homem havia morrido, que essa natureza, que o velho homem, que o Adão havia morrido. Mas é igual um grande homem de Deus, já ouvi ele falar uma frase dizendo assim: cara, no dia que eu me batizei eu achei que o velho homem tinha morrido, só que eu descobri que o infeliz sabia nadar. Por quê? Porque é uma guerra que você trava todos os dias contra ele. É uma batalha que você luta e só você sabe os fantasmas que você enfrenta. Só você sabe aquilo que você enfrenta. Então, desde o Éden, nós temos essa luta. Desde o Éden nós guerreamos contra a nossa própria natureza. E quando Jesus habita em nós, como diz Gálatas, é a pergunta que eu me fiz escrevendo isso: Deus, como pode um Deus perfeito habitar dentro de um corpo de alguém que é imperfeito, que comete erros, que comete falhas, que está em uma constante guerra, uma guerra na mente, uma guerra no coração, uma guerra dentro de si, alguém que peca e que cai todos os dias? Só que a palavra também vai dizer, lá em Atos, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Você já vai entender onde que eu quero chegar. Está meio controverso, mas lá em Atos vai dizer que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então você se questiona, tá, Deus não habita aqui na igreja, Deus não habita na parede. E a palavra do Senhor não se contradiz. Ela diz em Gálatas que o Senhor, quando você não vive mais você, quando você vive Cristo, Cristo vive em você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Então, como pode um Deus perfeito viver dentro de alguém imperfeito? Não a criação divina, mas a tua carne. A tua carne, Adão, que é caída todos os dias. A tua carne, velho homem. Ei rapaz, ei moça, a tua carne, essa que você luta contra o mesmo pecado todos os dias, ou talvez por anos que você não consegue largar. Às vezes você já até orou, mas quem sabe não é o seu espinho na carne. Mas como pode um Deus perfeito habitar dentro de você? Só que em Coríntios também vai dizer que não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Então eu me questionei novamente, beleza, a Bíblia afirma que Deus não habita num templo feito por mãos de homens. A Bíblia diz que Deus mora em nós, que Ele faz morada em nós, mas somos imperfeitos. Mas como pode isso? Então, agora nessa noite, eu quero que Deus te use como profeta para quem está do seu lado mais uma vez. Você vai falar para ela, vai falar para ele, fala assim: Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, olha dentro do olho dela, vai irmão, aponta o dedo, deixa Deus te usar, vai, fala: Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que quem te fez não foi homem, não foi a sua mãe, fala, não foi o seu pai, quem te fez foi o Senhor dos Exércitos. Fala para ele te esculpiu, você não é dessa terra, você tem uma morada, você não pertence a este mundo, você não é desse lugar. Quem te fez foi alguém perfeito, e mesmo imperfeito, Ele habita dentro de você. Não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita dentro de você.
você. Eu queria pelo menos uns 10 que crescem. Levanta a sua mão, irmão. Pelo amor de Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui. Levanta a sua mão. Eu quero liberar uma palavra. Eu profetizo que Deus, a partir de hoje, está habitando dentro do teu coração. O que eu preciso fazer, Júnior? Abrir o teu coração, irmão. Mesmo imperfeito, mesmo guerreando, mesmo carregando o Adão que mora dentro de você, abre o teu coração, porque Deus habita em vós. Não é em templos feitos por mãos de homens, mas é em você, irmão. Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Você consegue crer nessa palavra? Aleluia. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Se há algo de bom em você, irmão, se você canta bem, se você prega bem, você dança bem, se você empreende bem, você fundou uma empresa, glória a Deus, é Cristo. Que vejam Cristo em você. Você casou com a mulher da sua vida, glória a Deus, é Cristo. Que vejam Cristo em você. O seu casamento está indo bem, é Cristo. Que vejam Cristo em você. A sua casa, a sua família, o teu ministério. Você é eloquente, você dança bem, você toca bem, você faz algo para o Senhor bem, o Senhor te usa, você tem um dom que ninguém tem, você tem uma inteligência rara que ninguém tem. Ei, irmão, glória a Deus, é Cristo. Cristo, que vejam Cristo em você. Você consegue bater a mão no teu peito e falar: tudo que há de bom em mim é Cristo. Fala mais forte para a tua alma ouvir, para o teu espírito ouvir, para a tua carne ouvir. Fala: tudo que há de bom em mim é Cristo. Ei, irmão, na presença dele não há espaço para o orgulho, na presença dele não há espaço para a soberba. E eu vim aqui para te dizer que tudo, absolutamente tudo na sua vida precisa apontar para Cristo. Se tem uma melhor palavra, uma palavra profética, eu libero uma palavra sobre a tua vida, é que vejam Cristo em você. Que vejam Cristo na tua vida. Só por causa desse glória eu vou profetizar de novo. Que vejam Cristo na sua casa. Que vejam Cristo no seu casamento. Que vejam Cristo na sua empresa. Que vejam Cristo na tua família. Que vejam Cristo no teu ministério. Que vejam Cristo em você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe, o mundo não precisa de você. As pessoas não se importam com você. É duro de ouvir isso, né? O mundo não precisa de você. Sabe do que o mundo precisa? Sim ou não, você sabe? O mundo precisa ver Cristo em você. O mundo não precisa de você. O mundo precisa ver Cristo em você. O mundo vendo Cristo em você já é o suficiente. A palavra vai dizer, como o meu líder ama pregar essa mensagem, eu acho muito bonito quando você prega, que fala que nós precisamos ser a luz do mundo e sal da terra. Então, precisamos ser luz para quem está na escuridão. Precisamos ser o sal da terra, o sabor, aquilo que dá sentido para quem está perdido, para quem está cansado, para quem está sem direção. Precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Então Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas precisam olhar para a minha vida, as pessoas precisam olhar para a sua vida e enxergar Jesus. Quem aqui já teve a experiência das pessoas olharem para você e falar: caraca, você tem algo diferente, você carrega algo diferente, eu não sei o que você tem, é uma aura diferente. Você tem algo diferente, você tem uma energia boa, você tem um troço positivo, um negócio diferente. Ei, irmão, é Cristo na sua vida. Deixa chamar como quiser, irmão, mas que vejam Jesus. Eu gosto de uma frase que diz assim, para você poder pregar, eu não vou lembrar muito bem exatamente, mas pregue com a sua vida. E em último caso, se precisar, abra a boca. Ou seja, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você precisa pregar com as suas atitudes. Você precisa pregar com o seu modo de agir. Você precisa pregar com o seu falar, com a sua vestimenta. Ah, Júnior, mas você está sendo muito cringe. Você está pegando para um lado que talvez não precisava. Às vezes é uma palavra muito dura. Eu sei, irmão. Às vezes você ouve muito falar nisso na assembleia, né? Mas irmão,
Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que não é imperfeito, aquele que é perfeito, habita e mora dentro de você, irmão. Prepara o templo para Ele. Ele mora dentro de você. Então nós precisamos agir segundo a vontade dEle, reconhecer, lançar o nosso ego, lançar o nosso orgulho por terra e entender que Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Em Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus entra na tua vida, há mudança de mente, há uma mudança de vida e uma transformação genuína. Quando Deus ele entra na tua vida, há uma mudança de mente, uma mudança de vida e uma transformação genuína. Não, eu vou de novo, porque você não entendeu. Essa palavra está ecoando desde de manhã no meu coração. Quando Deus entra na tua vida, irmão, há uma mudança de mente, uma mudança de vida e uma transformação genuína. Se você se permitir entrar por essas portas e abrir o seu coração e receber, ser tocado pelo Espírito de uma forma que você nunca foi, a partir de hoje, a partir de agora, haverá uma mudança de mente, haverá uma mudança de vida e uma transformação genuína. É o céu dizendo, irmão, você quer ser diferente? Abre o teu coração que eu quero entrar. Você quer andar diferente, você quer falar diferente, quer que as pessoas vejam Cristo na sua vida, irmão, abra o seu coração para Jesus entrar, porque quando você abrir, haverá uma transformação de mente, uma mudança de vida, uma transformação genuína. Não tem como ser o mesmo habitando ou sendo habitado por alguém que é perfeito, por alguém que não falha. Você consegue entender isso? Não tem como viver os velhos hábitos, não tem como viver as velhas práticas, não tem como caminhar no mesmo caminho sendo habitado por alguém que não tem erros, sendo alcançado por alguém que não falha, sendo alcançado, sendo morada de alguém que não tem defeitos. Não tem como você levar a mesma vida sendo habitado por alguém que não é, irmão. Aí você deve se perguntar: se eu sou tão falho, miserável homem que sou, por que que Deus quer habitar dentro de mim, dentro dessa casa que está suja, dentro dessa casa que tem pecados, dentro dessa casa que não convém? Mas eu ouço o Espírito Santo dizendo, isso nem está no esboço, mas eu ouço o Espírito Santo dizendo: é porque eu te amo. É porque existem pessoas aqui que precisam provar do amor de Jesus. Ele te ama e é por isso que Ele decidiu morar em você, irmão. Ele te ama e é por isso que Ele decidiu morar em você. Porque hoje você se olha no espelho e não reconhece quem você é. Mas o Senhor, irmão, vai dizer a palavra dele em Salmo 139 que Ele já tinha cada dia, Ele já tinha cada hora, cada minuto, Ele já tinha tudo escrito ao seu respeito antes de que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Ou seja, você nem havia nascido e já estava escrito que no dia 17/7 você estaria aqui presente. Você nem sabia, mas no Salmo 139 vai dizer que Ele escreveu toda a tua história, está escrita no livro dele. Aí você acha que coisas que aconteceram na tua vida foi por acaso. Eu costumo dizer, não levem como heresia, mas não existe coincidência, existe cristocidência, tudo aponta para Ele. Existe cristocidência, irmão. Nada foge do plano, nada foge da vontade, nada foge do querer dele. Se aconteceu, aprove o Senhor. Até para o diabo poder tocar em Jó, Jesus teve que permitir. Até para o diabo poder tocar naquilo que Jó tinha, Deus teve que permitir.
Então não ache que você está aqui de passagem, não ache que você não tem um propósito, não pense que você está perdido, não pense que você chegou a Portugal, caiu aqui de paraquedas, ou que você veio fugido e que Deus não está aqui com você nessa nação. Eu vim aqui para te dizer que Ele sabia, Ele viu, e que não tem como fugir do amor dEle, não tem como fugir da presença dEle, que não importa o lugar onde você vá, Ele sempre estará lá. E Salmos vai dizer: eu fiz a minha cama no abismo, tu estavas lá. Eu fiz a minha cama no Sheol, tu estavas lá também. Se eu subir aos céus e fizer a minha cama, lá estarás também. Ou seja, não tem como fugir do amor dele. Aonde quer que você vá, o céu te encontra. Vira para quem está do teu lado e fala para ele: não tem como fugir. Fala: não tem como se esconder. Fala mais forte: aonde quer que você vá, o céu te encontra. Agora fala mais forte para ele, fale: surpresa, o céu te achou aqui nessa noite. Aleluia. Você crê nessa palavra, irmão? Aplauda o nome do Senhor, glorifica Ele. Aleluia. Aleluia. Um Deus perfeito habitando num corpo imperfeito, numa carne. Alguém te esculpiu do barro e soprou o roache, o fôlego de vida nas suas narinas. E hoje você está aqui. E eu não olho somente para cadeiras vazias lá atrás, eu não olho somente para pessoas novas que eu não conheço, mas eu olho para futuros líderes do Legacy, eu olho para futuros líderes de GC. Eu olho para futuros líderes que irão impactar uma nação. E eu não sei se você sabe, mas Portugal tem uma promessa de avivamento. Eu não sei se você sabe, mas essa nação ela tem uma promessa de avivamento. E Deus falou que de Portugal sairia profetas para todas as nações da terra. Então, irmão, não ache que você está aqui por acaso, nessa noite. Ah, mas eu sou muito jovem. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei cantar. Ah, mas eu não sei dançar, eu não sei servir, irmão. Você respira? Sim ou não? Se não estiver respirando, dá uma checada aí, irmão. Os voluntários estão aí, curso de primeiros socorros. Essa igreja é brava. Não ache, irmão, que você está aqui de paraquedas, do nada, em vão. Deus tem um propósito para você. É de Portugal que sairão profetas para todas as nações da terra. E sabe aquele salmo que eu falei, o 139, que Deus já tinha escrito todos os seus dias, tudo aquilo que iria acontecer da tua vida. Sabe como é que ele finaliza um versículo? Falando que, e as nações eu te dei por profeta. Engraçado, né? Você achou que era só alguém caminhando aqui numa terra normal, com algumas habilidades, talvez fugido, talvez sem propósito, talvez perdido, talvez confuso. Mas eu vim aqui para te dizer que tudo o que há de bom em você é Cristo. Tudo que há de bom na tua vida é Cristo, irmão. Não se glorie, você fez alguma boa atitude, você é generoso, teu coração é generoso, você está crescendo, você está rompendo, você está vivendo coisas que você nunca imaginou ou nunca sonhou viver lá no Brasil ou nessa nação. Ei, irmão, é Cristo na sua vida. E por que Ele faz isso, Júnior? Porque Ele te ama, abençoado, abençoado. Ele te ama e é por isso que você está aqui nessa noite. Não ache que o Senhor te conectou com pessoas em vão. Você está aqui porque Ele armou o dia, armou a hora, o minuto, o segundo, e estava tudo programado. Nada foge do centro, da vontade ou do controle dEle. Ele te ama tanto que Ele arquitetou um legacy só para você. Ah, você é precioso demais. Tá doido? Assim como um pastor que cuida das suas ovelhas e apacenta elas, o Senhor cuida de cada um de vós. Se Deus veste os lírios do campo, que hoje em tecem e amanhã são lançados ao fogo, quem dirá a cada um de vós? Cada um de vocês tem um valor imensurável para o Senhor. Vocês são muito preciosos. E Cristo em nós é a esperança da glória. E agora eu queria que, se possível, a mídia pudesse colocar aqui Lucas 15, 11,
que eu quero falar sobre alguém que teve uma queda. Porque nós falamos de queda, né? A queda do homem, a natureza. Lucas 15, 11. E vai dizer assim: certo homem tinha 2 filhos, o 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Deixa eu ir para mais atrás que eu estou meio ruim. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país. Meu Deus, algumas traduções falam terra, mas está falando país, é Deus falando com alguém. Uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos naquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, das bolotas, comida de porco, mas ninguém lhe dava nada. Então, você consegue repetir com a tua boca? Fala, caindo em si. Pode ser melhor, vai, é para tua alma entender. Fala, caindo em si. A melhor queda que um homem pode ter. Caindo em si, cair em si mesmo é a melhor queda que um homem pode ter. Porque a palavra vai dizer, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, fala longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe dele um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Para o filho mais velho, somente até conosco. A melhor queda que um homem pode ter. Caindo em si, ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a palavra vai dizer, ele ensaiou tudo bonitinho. Falei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho. E aí ele foi. Só que a palavra é muito detalhista em dizer que o pai, o avistando de longe, porque o pai conhece o filho que tem de longe, mesmo sem ver o rosto, mesmo sem ver direito a roupa que ele está usando, mesmo sem reconhecer o cabelo, às vezes que cresceu, a unha, os pelos que cresceu, porque você ficou muito tempo longe aonde não devia, você ficou muito tempo longe do propósito. Só que o pai, o avistando de longe, correndo, o abraçou. E essa palavra é para alguém que está aqui nessa noite, que às vezes estava distante do propósito, mas irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida a melhor queda que um homem pode ter, caindo em si, tendo a consciência, que caia somente, não somente a consciência, mas também as escamas, para você ver que o melhor lugar é na casa do Pai, irmão, para você entender que o melhor lugar onde você pode, onde você deve estar, é na casa do teu Pai, porque lá tem anel novo no dedo. Tá cansado do evangelho, foi ferido em outro ministério, tem sandália nova do evangelho para você. Não importa, o melhor lugar é na casa do teu Pai. Então volta, filho, volta, porque o teu lugar é na mesa. Você acha que você está com vergonha talvez de voltar pelo ambiente,
porque você pecou, porque às vezes você deu um mole que não poderia dar, ou somente se esfriou o primeiro amor, se distanciou. Só que, querido, o Senhor me entregou essa palavra aqui para dizer para você que você voltando tem festa para você. Eu não estou dizendo que na volta de um filho que pecou, na volta de um filho que cometeu erros, a consequência será anulada. Não, eu estou dizendo que o pai se alegra e está de braços abertos. E se você decidir dar o primeiro passo, Júnior, eu não tenho forças, dá o primeiro passo. A palavra não vai dizer que ele chegou à porta, bateu na porta e gritou: pai, tem alguém aí? Não, a palavra vai dizer que o pai o avistou de longe, e pelo caminhar ele já reconheceu e correu. Esse é o meu filho, ele estava perdido, mas foi encontrado. Ele estava morto, mas reviveu. E esse é o meu filho, ele está em casa. Ele chegou. Então, ei, querido, o Espírito Santo está dizendo: volta, filho, teu lugar é na mesa. Tem festa preparada para você, tem banquete preparado para você. Você estava perdido, mas hoje foi encontrado. Você estava sem destino, estava sem propósito, mas hoje você foi devolvido ao propósito, e o céu preparou esse momento para você. Eu queria te convidar a se colocar de pé aqui nesse momento. Oh Espírito Santo, eu sinto uma graça de Deus aqui, querido. O céu preparou um encontro com pessoas, e se você sabe quem é essa pessoa, irmão, o Pai também quer te usar, irmão. É Cristo em vós, a esperança da glória. Ô Santo de Israel, tudo que há de bom em você é Cristo. Eu acho que você podia cantar aquela lá, Deus te usou demais. Meu Deus do céu, deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. O Santo de Israel. Enquanto ela canta, eu queria convidar não somente quem quer aceitar Jesus. Queria convidar você que sabe que o teu lugar é na casa do Pai. Às vezes até você que não se desviou também, mas que, irmão, seu pé está calejado. Deixa o Pai trocar suas sandálias hoje. Queria te chamar aqui no altar, a gente quer orar por você. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus ainda, eu não estou te chamando para se reconciliar com Jesus ainda. Eu sou o primeiro a estar aqui, literalmente. Estou te chamando para vir aqui, ser renovado pela presença dEle, sem julgamentos. Ninguém se importa com você, as pessoas se importam com Cristo em você, elas precisam ver Cristo em você. Querido, se eu fosse você, eu vinha correndo para a presença dEle. Ainda doce em meus lábios. Volte a queimar como você queimava. O Santo de Israel. Volte a queimar como você queimava. Volte a orar como você orava. Espírito, abre os meus olhos. Volte a ser apaixonado pela presença como você era. De perder as madrugadas, as noites de sonos mal dormidas, os tempos gastos em orações, a lágrima que escorria sem fazer esforço. É o céu te convocando novamente, é o céu acendendo novamente a chama que está dentro desse coração. Espírito Santo de Deus, toca nos corações a partir desse momento. Pai, que haja arrependimento, que haja, Espírito Santo, um novo tempo, que haja, Espírito Santo, em nome de Jesus, um arrependimento, que haja a melhor queda que um homem pode ter, que haja, Espírito Santo, a melhor queda que alguém pode ter, caindo em si mesmo, Pai, caindo em si mesmo, Espírito Santo. O segredo de Deus e o seu saber, fale comigo. Procurei encontrar, persegui sua glória. Coloque a mão no seu coração, levante a sua mão agora nesse momento, irmão, e declare isso. Cristo, beleza de Deus, Cristo, pronto.
maior presente. Cristo, Ele é a maior dádiva da tua vida. a beleza revelada do Pai. Aleluia. Cristo, Cristo, Ele é o maior presente, querido. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Declare dono dos meus dono dias. dos meus dias. Queria perguntar para você aqui nessa noite, se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, no teu interior, no teu íntimo. Queria fazer 2 convites hoje aqui. O primeiro é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu queria te convidar para aceitar o Senhor, o Cristo, esse Cristo que é pregado, esse Cristo que mudou a minha vida, esse Cristo que me resgatou do lamaçal do pecado há anos atrás, esse Cristo que reescreveu a minha história, esse Cristo que te trouxe até aqui hoje. Eu queria perguntar se existe alguém em nosso meio. Feche os seus olhos, de olhos fechados. Eu queria perguntar se existe alguém aqui em nosso meio que deseja aceitar esse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você levantasse a sua mão bem alto no seu lugar onde você está. Tá todo mundo de olhos fechados, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te julgando, mas eu quero te conhecer em nome de Jesus. E um próximo convite é, se você que um dia já esteve nos caminhos do Senhor, mas hoje você reconhece que precisa voltar, que precisa se reconciliar com Ele. Meu Deus do céu, essa é pedrada, Jesus. Se você reconhece que precisa voltar para os caminhos do Senhor, que longe ou distante da presença dEle não tem como viver, irmão, levanta a sua mão no seu lugar. Eu quero te conhecer, irmão, sem julgamentos. Levanta a sua mão no seu lugar se você deseja voltar, se você sabe que distante dEle não tem como viver, se você reconhece que distante dEle, longe da presença, não tem como viver. Eu queria te convidar para vir aqui na frente. Queria te convidar para vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Já tem uma alma, você consegue aplaudir o Senhor pela vida dele? Em nome de Jesus, tem outra alma vindo ali, você consegue aplaudir o nome do Senhor? Oh, Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Oh, Santo de Israel. Se existe mais alguém, irmão, essa é a sua hora. O céu te encontra nesse lugar, Ele marcou esse encontro com você. Ah, como o Pai fica feliz, Ele te conhece de longe. Oh, Espírito Santo, estenda as suas mãos para cá. Vamos interceder. Eu quero que você libere toda sorte de bênçãos. E eu quero que vocês repitam uma oração comigo nesse momento, dizendo assim: Deus, a partir de hoje eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida. Apaga, meu Pai, todo o passado que o inferno escreveu ao meu respeito. Fala, repete com a tua boca: estabelece o meu presente, apaga o meu passado e prepara o meu futuro.
Oh, Espírito Santo, fala para ele: Deus, estabelece o meu presente, apaga o meu passado de dor e prepara o meu futuro. Fala a partir de hoje. Fala, confessa e declara para ele: eu quero andar todos os dias da minha vida lado a lado com o Senhor. Aleluia. Você consegue glorificar o Senhor em nome de Jesus e aplaudir o nome dele? Aleluia. Eu preciso que vocês olhem para mim aqui nesse momento. E nós temos uma maneira de receber quem decide tomar essa decisão mais importante aqui nesse lugar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando uma alma é salva, há festa no céu. Quando um salvador, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando alguém que estava perdido foi achado, há festa no céu. Quando alguém que estava perdido é devolvido ao propósito, há festa no céu. E nós temos uma maneira aqui de receber vocês, de celebrar essa decisão que é vida. Essa decisão de vocês é vida. Então vocês não podem olhar para trás, mas no 3, quando eu falar 3, quando eu contar 3, aí vocês olham. Fechou? Então será se tem festa aqui, irmão? Aprendi com o meu pastor João. Será se tem festa aqui, irmão? Eu vou contar, hein? Se você quiser contar comigo, vai. 2. Tem festa aqui, irmão. Tá muito fraco. Isso aqui é legacy. Vamos dar um banho no culto de domingo, vai. 2,5. É agora, hein? 3. Pode virar, irmão. Lembra-te de tuas promessas, me mandaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e me lembraste de tuas promessas, me mandaste. Declara isso, declara, Até meu declara, ser declara. desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e para ti eu vou. Levanta as suas mãos o mais alto que você consegue agora. Fecha o olho e declara isso. E para ti eu vou, me rendo a ti. Aleluia. Só quem foi abençoado celebra Jesus com muito barulho, com muito glória a Deus, com muito aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Quem vai voltar para casa mais abençoado do que você chegou aqui? Amém? Nosso culto encerra aqui, mas ele não termina aqui. Aqui do lado nós temos o Lagoinha Coffee. Eu quero te convidar a ter um tempo de mesa ali com a gente, sabe? Conhecer outras pessoas. Se desafia aí, queria te desafiar a conversar com alguém que você não conhece. Chega lá, se apresenta, convida para o seu GC. O pessoal do GC que está aí já sai convidando o pessoal para ir para o GC já na próxima semana. Amém? Eu e a Bela estamos à disposição para conhecer você, para conhecer o seu coração. Se você quer sentar com a gente, tomar um café com a gente, se você quer caminhar com a gente está à disposição para caminhar com você, para servir o seu coração. Procura a gente também. Você pega o meu telefone, eu pego o seu Instagram e a gente vai caminhando e vai vivendo aquilo que Jesus tem para nós, amém? Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira maravilhosa e preciosa que o Senhor fez. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por essa palavra abençoada. Obrigado por esse louvor abençoado. Obrigado por essas vidas que se renderam ao Senhor nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. E obrigado porque tudo o que há de bom em nós é o Senhor. Nós declaramos um final de semana abençoado, um domingo com cultos abençoados, com vidas e famílias sendo restauradas, em nome de Jesus, amém, amém
E amém. Quero te desafiar aí, abraçar pelo menos umas 10 pessoas. Sai do seu lugar, abraça aí o pessoal. Eu preciso te sentir todo dia.